Está tudo se preparando? Ok, já estamos gravando. E, pessoal, aqui, boa tarde, né, mais uma vez, agora oficialmente a nossa aula tendo início, aqui com o professor Roger Wilson, professor de Educação Física, o ilustríssimo, que vem aqui hoje com a gente debater um tema bem interessante. Nas últimas aulas, nós víamos discutindo a respeito das questões dos métodos de reprodução, das questões dos tipos de reprodução, das fases do desenvolvimento da vida de uma pessoa. Chegamos até a falar da adolescência, não é? E da fase de criança. Citamos para isso o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, nessas aulas. Na aula anterior, tiveram alguns alunos que perderam a aula, na aula de sexta-feira, eu falei para vocês das transmissões dos caracteres hereditários, como eles eram transmitidos de uma geração à outra. Então, fechando esse módulo e esse assunto, para que ela é a respeito de diversidade. E o professor Rogério, vocês, diante daquilo que nós iremos discutir e iremos apresentar hoje. Tá certo, gente? Então, eu vou aqui iniciar a aula. Antes, eu vou só dar uma olhada lá no grupo, ver se alguém está com alguma dúvida, alguma coisa. Certo. Eliane, Oi, Roger. eu quero dar boa tarde, né, a todos os nossos alunos que estão Pode ficar à presentes. vontade, Roger. Boa tarde, pessoal. Quanto tempo a gente não se via, mesmo não se vendo, né? Não tem esse contato direto, é muito bom, muito importante. Fica até aí a experiência para quem sabe futuramente não fazer alguma aula de educação física também dessa maneira, né? Eu sei que a participação não é tamanha, mas quem sabe a gente fazendo, aos poucos eles não vão se adaptando, uma vez por mês, Ai, uma vez a cada bimestre, enfim. É um prazer estar aqui participando da aula da Eliane de forma interdisciplinar. Eu sempre tenho esse contato com ela para discutir as questões dos alunos, sempre tenho esse contato com ela para a gente trabalhar a disciplina junto. E hoje ela me convidou e foi com muito carinho que eu vim até aqui. E quero só mais uma vez parabenizar vocês, alunos. Hoje é dia do estudante. Para você que realmente desempenha esse papel com maestria, que estuda, que se dedica, saiba que você tem um futuro brilhante, porque não existe futuro sem estudo. Eu sou prova viva disso, Eliane também é, a educação salva, então vamos estudar, vamos ser estudantes de fato, de direito, e vamos mudar esse país que está precisando, não é isso? E boa tarde, pessoal. num país tão difícil como o nosso, né, Roger? Onde estudar é um ato de se revoltar contra Um essa ato, forma aí. um ato de resistência. É um ato de resistência, justamente. Então, devemos resistir, né? E vamos lá, gente, vamos começar a nossa aula. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, a tela da aula de hoje. E eu espero que tenhamos a interação de todos os alunos. Vamos esperar aqui um pouquinho. A tela já está aparecendo, não é? E olha que tema legal da nossa aula de hoje. O nosso tema da aula de hoje é um tema bem pertinente, ao qual nós vamos trabalhar com diversidade. Eu vou aqui pegar a caneta, tá? Nós vamos trabalhar com o tema de diversidade e respeito. Mas o que seria essa palavra diversidade? O que isso quer dizer? E respeito? O que será respeito? Será que nós sabemos realmente o que é o sentido da palavra respeito? E será que sabemos realmente respeitar? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essas duas situações, sobre o que é diversidade e o que é respeito. No entanto, nós temos que começar a entender a origem dessas palavras. E, em primeiro lugar, o que é diversidade? Vocês já pararam para pensar a respeito do que significa diversidade? Quando nós falamos assim da diversidade das plantas, da diversidade dos seres vivos,
em tudo há diversidade. Então, olha só, entende-se a diversidade como característica da espécie humana. Olha só, quando levamos para o contexto social e humano. Então, entende-se como diversidade como uma característica da espécie humana. Então, como característica dos seres humanos, nós já somos diversos por característica. Então, os seres humanos são diversos em suas experiências de vidas históricas e culturais. No entanto, eles são únicos em suas personalidades e são também diversos em sua forma de ver o mundo. Então, como o professor Roger Wilson mesmo colocou no início hoje da nossa aula, nós enfrentamos uma diversidade de situações para chegarmos até onde chegamos. E enfrentamos elas através da educação. No entanto, o professor Rogeilson, ele tem a história dele e eu tenho a minha história. E cada um de nós tendo a nossa história de vida, isso também é um fator de diversidade. Então, existe diversidade social, por um exemplo, em etnias. O que é diversidade social? É dentro da sociedade. Nós não vivemos individualmente na sociedade, nós vivemos em conjunto. Nós convivemos, né, com diversas pessoas no nosso dia a dia. Quando nós vamos à padaria, nós convivemos com a pessoa lá, o balconista que entrega o pão, com o caixa, no supermercado. Quando vamos à escola, convivemos com as pessoas da direção da escola, com os professores, com os outros colegas. Então, isso é uma diversidade social. Nós vivemos em uma sociedade com uma diversidade de pessoas. E essa diversidade de pessoas, nessa diversidade social, ela está composta por etnias, que nós vamos ver o que é isso, nacionalidades, gêneros, orientação sexual, religiosidade e culturas. Então, todas essas formas aqui que foram citadas são formas de diversidade. Lembrando que durante a aula, qualquer intercorrência que possa haver, a aula será suspendida, tá, gente? Para o bem e para a integridade da aula. Quando eu digo qualquer intercorrência, é porque às vezes, né, pode vir algum engraçadinho querendo fazer brincadeiras, e isso não é permitido, por isso que eu olho o e-mail de cada um dos alunos. Então, nós vimos o que é diversidade, né? O que é ser diverso. Então, agora nós vamos ver o que é respeito. Se diversidade compõe diversas características dos seres humanos vivendo em uma sociedade, o que é que vem a ser respeito? Então, o respeito demonstra um sentimento positivo. Então, o respeito, ele é algo positivo. Então, o respeito não pode ser algo negativo. Algo que é usado para agredir o outro, para agredir o próximo, para colocar o próximo, digamos assim, para baixo, algo negativo, isso não é respeito, porque o respeito é um sentimento positivo por uma pessoa ou para uma entidade. Então, quando nós respeitamos uma pessoa ou uma entidade, nós temos uma relação positiva em relação a essas pessoas e também de ações específicas e condutas representativas daquela estima. Então, você, por exemplo, você pode dizer, eu respeito os meus professores, mas você sequer faz uma atividade deles. Você não faz uma. Então, como é que você está demonstrando respeito? Pode abrir o microfone, Samuel, pode falar. Você quer falar? Pode falar, diga. Samuel? Acho que não. Caso você queira, Samuel, pode abrir o microfone e falar. Samuel está dizendo que o meu som está baixo para ele. Será que o meu som está baixo para todo mundo? O que é que vocês me dizem? Eu estou ouvindo normal, Eliane. Para mim está Está ouvindo normal. normal? Samuel, se você tiver com fone de ouvido, pode ser isso, tá bom? Tá certo? Pronto, o restante está dizendo que está normal. Então, pode ser o seu retorno aí, Samuel, no seu aparelho, tá Se bom? Samuel estiver no computador, Eliane, pode ser que ele tenha que aumentar o volume do som, aumentar os volumes. Tem um cantinho em cima. Sim.
Giovana está dizendo que no dela está baixo. Tenta aumentar aí o retorno do som do microfone de vocês, Os pessoal, que os às vezes eu alto-falantes lá em fico. cima, onde tem ré, quando tá gravando. Não, Samuel, acho que não precisa, não. Acho que é só tu fazer isso mesmo, tá? Tentar assim, ok? Oi, Camila, diga. Quer falar alguma coisa? Camila? Melhorou. Giovana está dizendo que melhorou, então foi alguma configuração aí. Então vamos prosseguir. Então, por exemplo, eu estou dando um exemplo aos professores, certo? Você diz, não, eu respeito os professores, mas você tem que ter atitudes também que demonstrem o respeito. E quando você diz que respeita, mas não faz as atividades, não, o professor chama você, pergunta alguma coisa, e você sequer responde o professor, você não está mostrando, em termos de comportamento, que tem respeito. Você pode até dizer assim, eu respeito determinada religião, mas quando você vê uma pessoa passando na rua trajada daquela religião, você ignora, diz coisas, não quer cumprimentar. Então, o respeito, além de ser um pensamento positivo, ele tem que se tornar uma atitude também igualmente positiva. Você não pode só pensar, né? Tem que executar aquilo que pensou. Então, dentro do processo de diversidade, nós temos diversos tipos de diversidade. Olha que slide bonito aqui, bem colorido, né? Esse Pitbull FF não confirmado, vai ter que me dizer quem é agora quando entrar. Pitbull FF, quem é você? Se identifique agora. Boa tarde, abra o volume. Pitbull FF, quem está com esse nome, quem é? Abra o seu microfone para dizer o seu nome. Foi que entrou agora. Quem é que entrou? Não vai dizer. Se você não disser, infelizmente, eu vou ter que lhe excluir. Pitbull FF, nada, não vai dizer. É Breno, Marlon Breno. Ok, muito bem. Falou aí, que senão eu excluo na hora, Roja, que eu não quero esse negócio aí de desenvolvimento com essas posturas que muitos alunos muitas vezes têm, não, de invadir as aulas, né? Então vamos lá, olha só que slide bonito, gente, todo colorido, a diversidade é isso, é diferença. Então, uma das formas de diversidade é a diversidade cultural. Em sociologia, aqui tem ó, no início do texto, em sociologia, então, a diversidade cultural diz respeito a quê? A existência de uma grande variedade de culturas antrópicas. Alguém sabe o que é essa palavra antrópicas? Não vale, viu, Rogeilson, falar. Algum de vocês sabe o que é que significa antrópicas? Se ninguém respondeu, eu vou considerar que ninguém sabe. Antrópica, gente, é algo produzido pelo homem. Então, essa diversidade cultural, ela parte de uma variedade de culturas antrópicas, ou seja, culturas realizadas pelo homem. Uma das diferenças que nós temos dos animais, eu não sei se vocês sabem, mas é o processo cultural. Os animais, eles não têm esse sistema de culturas, de passar cultura, de fazer cultura, né? Por exemplo, através dos artesanatos, através das roupas, das comidas, e passar isso de uma forma a outra. Mas os seres humanos têm, por isso que isso é uma ação antrópica. E então, há vários tipos de manifestações culturais que nos revelam essa variedade, tais como a linguagem. Quer linguagem mais bonita do que a nordestina? Oxi, oxente, vixe Maria, af, valei-me Deus. Tem mais algum aí, Roger, do RN, que você possa aqui falar com a gente aqui? É basicamente a mesma coisa. É basicamente Massa, isso. Deus o livre, né? Deus me Deus o livre. livre. É. Então, assim, manhinha, né, painho, isso é uma coisa bem específica. E, por exemplo, nós somos nordestinos e por conta da nossa linguagem e até do nosso sotaque, em muitos estados aqui do Brasil, nós somos até indiscriminados até por conta disso. Juliette, que participou do Big Brother agora há pouco tempo, ela é um grande exemplo desse preconceito. Pessoas com preconceito em relação à forma dela falar, o sotaque dela, algumas palavras que ela utilizava, que são termos da nossa
cultura. E o gaúcho também vai ter, o paulista também vai ter, o carioca vai ter também. Então, a gente tem uma diversidade de culturas na língua, nas danças, né? Aqui na nossa região do Nordeste, qual é o tipo de dança que prevalece? É o forró, né, gente? Hoje o sertanejo também deu uma entrada aí, mas o forró ainda é predominante aqui da nossa região. O vestuário também. A religião, gente, a diversidade cultural também na religião, né, nas diversas formas de cultura, e em outras tradições, como a organização da sociedade. Então, nós vivemos aí numa diversidade cultural e precisamos respeitar esse processo diverso. Também vivemos em um processo com a diversidade de gênero. Isso aqui é muito importante porque dá uma confusão muito grande na cabeça das pessoas, certo? O que é essa diversidade de gênero? Nós temos o gênero que é conhecido até mesmo desde o registro de nascimento, quando vamos registrar lá o nosso pai, a nossa mãe, quando vai fazer o nosso registro, colocam lá o nosso gênero feminino ou masculino de acordo com as características externas sexuais. No entanto, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né? Identidade de gênero e orientação sexual não são a mesma coisa, porque muitas pessoas pensam que a diversidade de gênero ou a identidade de gênero é a mesma coisa que a orientação sexual, e na verdade isso não é. E para entender mais sobre esse tema, é fundamental saber diferenciar ambos os conceitos. A gente tem que diferenciar, então, o que é uma identidade de gênero, né? E o que é uma orientação sexual. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então vamos lá. A orientação sexual diz respeito somente à atração sexual e afetiva que um ser humano sente por outro ser humano. Então, dessa maneira, a orientação sexual tem relação com o prazer físico e emocional de uma pessoa se suprir emocionalmente de outra pessoa, podendo então culminar em relações amorosas, como namoros e casamentos futuros. Então, aí tem uma diferenciação. Já a diversidade de gênero, ao contrário da orientação sexual, que não é a mesma coisa, consiste no gênero com a qual o indivíduo se identifica, independente do sexo biológico. Como é isso, professora? Isso é o que hoje tem causado muita controvérsia entre a sociedade. Qual é o nosso sexo biológico? É esse sexo que geralmente ele é colocado pelas características externas e que está lá presente no nosso registro de nascimento. Menino ou menina, sexo feminino ou sexo masculino. No entanto, a diversidade de gênero, ele consiste na identidade que o indivíduo tem, independente desse sexo biológico. Ou seja, o indivíduo nasceu menina, mas do sexo feminino, mas ele sente e se comporta como se ele tivesse uma identidade de menino. Então, quando a gente está falando de diversidade de gênero, é isso, ele não leva em questão o seu sexo biológico. Então, a identidade de gênero nada mais é do que a forma quando cada pessoa se sente com relação aos gêneros masculinos ou feminino. Se ela se sente uma pessoa feminina, a identidade de gênero dela é feminina. Se ela se sente como uma pessoa masculina, a identidade de gênero dela é masculina. Isso é complicado? Não. Isso é muito complicado, muitas vezes, na cabeça de pessoas que não entendem o processo de diversidade e querem padronizar tudo de uma única maneira. E as coisas, né, não são bem assim. Temos também outro processo de diversidade, que é a diversidade religiosa. Gente, isso tem causado uma complicação enorme. Por quê? Porque muitas pessoas não respeitam essa diversidade aqui. Nós, olha só, esse texto aqui que eu trouxe para vocês. Temos aqui uma propaganda que é da OAB de São Paulo, eu achei bem interessante. Eu acho que essa propaganda ela deveria ser da OAB de todos os lugares, que é a Organização dos Advogados do Brasil, em todo o Brasil. Ó, diversidade religiosa, respeite. Vamos respeitar a religião do outro, mesmo que você não concorde, mesmo que você não seja a favor, mas vamos respeitar. Então, olha só, respeitar em palavras, em comportamento e em atitudes.
A diversidade religiosa é o termo que representa a grande quantidade e variedade de religiões no mundo. Existe uma diversificação de religião no mundo, que vocês podem até perguntar ao professor de religião de vocês, quantas religiões existem no mundo atualmente. O Brasil é considerado um Estado laico. E o que é um Estado laico? Esse é um Estado livre, que não tem uma única religião. É dizer que qualquer indivíduo ele pode professar a sua fé, ele pode ter a religião que ele queira. Em virtude de dispositivos constitucionais que amparam a liberdade de religião. Então, por exemplo, se uma pessoa é espírita, ou se uma pessoa é evangélica, ou se uma pessoa é da Umbanda, ou se uma pessoa tem alguma outra atividade religiosa, o Estado brasileiro, ele confere a todas essas pessoas a sua liberdade de culto. Eles podem cultuar suas religiões livremente. Então, assim, cita-se no artigo 5º, no inciso 6º, da Constituição Federal, que dispõe, olha só o que é que o artigo 5º diz, da nossa Constituição Federal de 1988. É inviolável a liberdade de consciência, de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida a forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então, quando a lei diz isso, ela está protegendo todas as religiões. E o que é que cabe a nós, enquanto sociedade? É respeitar a diversidade religiosa do outro. Ah, mas fulano da minha sala é espírita, eu não quero conversar com ele. Mas por que você não quer conversar com ele? Porque ele é espírita? Então você não está respeitando a diversidade religiosa dele. Se nós fazemos esse tipo de coisa, se a gente não começa a respeitar as pessoas por conta das suas características diversas, até mesmo por conta da religião, nós podemos ter problemas futuros, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. A diversidade étnica também é uma diversidade muito importante. A diversidade étnica é a união de quê, gente? É a união de vários povos numa mesma sociedade. Aqui no Brasil tem uma diversidade étnica impressionante. Tem gente aqui no Brasil que só quer ser oriundo de europeu, porque nosso povo aqui foi originado de uma miscigenação enorme. Índios, africanos, né, europeus, holandeses, mas aqui no Brasil tem gente que só se considera com sangue europeu, que só teve como descendente os europeus. Desmerecem os africanos, desmerecem os indígenas e as outras categorias, como os holandeses, por um exemplo. Então, vejam só, nosso povo foi e é um dos povos com a maior miscigenação que nós temos no mundo, é o povo brasileiro. Então, etnia. Aí aqui a gente também desmistifica uma coisa que é o conceito de raça. A raça humana, gente, esse conceito de raça não existe para a espécie humana. Nós temos raça para cachorros, para gatos. Por quê? Porque para o cão doméstico, nós vamos ter uma única espécie, que é o Canis familiaris. Mas no caso do cão doméstico, nós vamos ter uma diversidade de raças da mesma espécie. Nós vamos ter, por exemplo, o maltês, nós vamos ter, por exemplo, uma diversidade aí, né? Até o cão vira-lata. Mas o que é que acontece com os seres humanos? Porque uma pessoa é preta ou negra, digamos assim, e uma é parda ou branca, nós vamos dizer que ela é de raça diferente, essa é da raça negra. Não existe esse conceito de raça para a espécie humana. O que existe para a espécie humana é o conceito de etnias. Então, etnia é um grupo de indivíduos que possuem afinidades de origem, de mesma origem, de história, de idioma, de religião e cultura, independente do país em que se encontra. E são então os africanos que estão lá na África, certo? Eles têm a etnia deles, como povo africano. Então, o Brasil é um país com grande diversidade étnica. Sua população é composta da miscigenação de vários povos que juntos formam uma nova identidade cultural. Olha aqui, ó, uma pessoa indiana, um índio, e aqui provavelmente uma pessoa do Peru. E aqui uma diversidade étnica que nós podemos ver no comportamento tanto do vestuário quanto até mesmo na cor da pele.
Então, isso aqui não é diferença de raça, é diferença de etnias. Como eu falei para vocês, são coisas bem diferentes. Então, olha só, gente, eu quero só para finalizar essa parte de diversidade étnica, falar um pouco para vocês do genocídio de Ruanda. Você já ouviu falar, Roger, no genocídio de Ruanda? Sim, Liane, sim. Olha só, gente. O genocídio de Ruanda aconteceu em 7 de abril de 1994. E esse genocídio aconteceu pelo seguinte, eu vou só ler esse trechozinho aqui do país para que a gente se localize direitinho. Em 1994, um genocídio em Ruanda, um país localizado na África Oriental, causou a morte de mais de 800 mil pessoas. O coronavírus aqui no Brasil já vai matando quase 600 mil pessoas. Em Ruanda, na África, esse genocídio, o que é um genocídio, gente? É a morte de pessoas em massa. Em Ruanda aconteceu com 800 mil pessoas. E essas 800 mil pessoas foi morta pelo quê? Pelo vírus, pela uma doença? Não, gente, essas 800 mil pessoas foram mortas por outras pessoas. Então, olha só, entre abril e junho daquele ano, de 1994, durante uma guerra civil de Ruanda, essas 800 mil pessoas foram assassinadas. E o que aparentemente foi um conflito impulsionado apenas pelas etnias ruandenses, Tuts e Hutus, teve desdobramentos mais profundos acerca da influência de outros países. O que foi que aconteceu? Vamos aqui para as próximas imagens, para que fique mais fácil da nossa compreensão. Isso aqui, ó, gente, são imagens. A propósito, professora, o que é genocídio armênio? Quem foi que fez essa pergunta? Gente, toda vez que tiver um genocídio, é porque alguém, alguma pessoa foi responsável por esse genocídio. No caso aqui de Ruanda, foram os próprios cidadãos ruandenses. Olha aqui essas etnias dessas pessoas. Vamos parar aqui um instante para observar aqui. Em Ruanda, tem 3 tipos de etnias. O Tutsi, que é esse mais alto aqui, os Hutus, que é esses aqui intermediários, e nós temos aqui, ó, os Chua. No entanto, começou um conflito que foi lançado por pessoas com interesse lá em Ruanda, por políticos da região, que começaram a dizer assim, ó, os Tutsis são superiores aos Hutus. Eles parecem mais com o povo europeu. Eles têm o pescoço mais comprido, tem a pele mais clara e tem a cabeça mais comprida do que os Hutus. Então, o que aconteceu? Os Tutsis se acharam superiores aos Hutus. Só que ambos eram o quê? Ambos eram ruandenses. Ambos eram do mesmo país. É como, por exemplo, se aqui no Brasil nós tivéssemos pessoas mais altas e mais baixas. E as pessoas mais altas dissessem assim, olha, nós somos superiores às pessoas mais baixas. E por isso nós temos que fazer o quê? Que eliminar todas essas pessoas mais baixas. Então começou um dos maiores conflitos, um dos maiores genocídios da história, que foi o genocídio de Ruanda. Então teve uma guerra civil. A própria população se matava. Pai matava filho, filho matava pai, mãe matava filho, filho matava mãe, irmãos se matavam entre si, familiares entre si. Tudo isso porque alguém disse que um era superior ao outro, sendo que isso foi uma mentira implementada para dizimar a população de Ruanda. Então, olha só, gente, quando nós temos conflitos que separam a população, e geralmente a política faz isso, nós ficamos num estágio muito perigoso e podemos chegar até mesmo a acontecer o que acontece em Ruanda. O nosso país agora, por um exemplo, politicamente, ele está bem dividido. Criou-se uma rede de ódio, onde muitas vezes as pessoas se odeiam por causa dos partidos políticos e um deseja que o outro morra porque faz parte daquele partido. Quando a gente migra para essas questões e para essa situação, fica muito difícil um caminho de retorno. Então, nós temos que procurar um meio termo que apazigue essa situação e políticas e governos que são agressivos, que são a favor dessa diferença de classe, nós não devemos aceitar.
Por quê? Porque, de repente, pode acontecer conosco, um país como o Brasil, o que aconteceu em Ruanda, certo? Então, nós temos que procurar não aceitar governos autoritários que queiram dizer que uma pessoa é melhor do que a outra em detrimento a algo, por um exemplo. Então, aqui nós vamos agora. Liane, Oi, Roger. só para responder, acho que foi Luiz Henrique que perguntou do genocídio armênio, né, armênico, né, que aconteceu Isso, logo após a Primeira Guerra, também foi um genocídio da população por conta das políticas, né, que existiam dentro do país, a divisão de territórios e a isso. política do governo que matou aí também milhares de pessoas porque tinha uma posição política diferente. Foi um genocídio aí gigantesco, é conhecido como Holocausto Armênico. Pronto, aí por isso que eu digo, gente, que no caso das políticas é tão importante que tenhamos uma política apaziguadora e não uma política autoritária que deixa a população uns contra os outros. Quando nós temos uma política autoritária que separa, que divide a população, nós temos casos como o Ruanda, né? E esse caso que foi citado agora por vocês. Então, toda vez que vocês ouvirem falar em genocídio, é porque foi causado por alguém e não foi causado assim por um vírus, alguma coisa do tipo, não. Foi causado geralmente entre pessoas. E isso geralmente é gerado através de uma guerra civil. Gente, ou de alguém, como por exemplo, como Hitler, né? Que naquele período em que ele considerava que a raça, que ele dizia, né, que ele usava o conceito de raça na época, eu já expliquei para vocês que isso está errado. Ele dizia que a raça deles era uma raça pura e os judeus assim não era. Também ali foi um preconceito religioso que ele tinha por conta da religião, ele não aceitava a forma de religião que os judeus tinham, uma vez que ele se considerava cristão. No entanto, um cristão, não é, que mandou matar muitas pessoas, muitas crianças, não é, ao longo da história. Então, a gente tem que ter cuidado com essas pessoas autoritárias que têm ascensão e sobem ao poder. Então, agora nós vamos falar de diversidade. Como eu disse para vocês, a diversidade está presente em todo lugar. E no esporte ela também está. Então, a diversidade nos esportes, gente, eu vi aí as Olimpíadas de Tóquio, mas eu não sou a pessoa mais recomendada para falar sobre isso, não. Eu sou o professor Roger. Como a gente vai falar sobre diversidade hoje na nossa aula, eu gostaria muito que o senhor pegasse essa parte e discutisse conosco a respeito da diversidade no esporte, que agora ficou bem assim, característica nas Olimpíadas. Então, Roger, a palavra é sua. Então, pessoal, a diversidade no esporte, assim como em todas as áreas da nossa sociedade, ela não poderia ser diferente e está presente, está ligada, sim, ao esporte, como a Eliane bem frisou, aí colocou essas imagens, né, das Olimpíadas, que é o maior evento do esporte mundial, né? As Olimpíadas, né, os Jogos Olímpicos, nós até estudamos na disciplina de Educação Física recentemente, traz aí uma gama de esportes sendo uma competição entre os mais diversos países, mais diversas nacionalidades, etnias, tribos, religiões, orientação sexual. Então, não existe dentro dos Jogos Olímpicos barreiras que impeçam as pessoas de interagirem, impeçam as pessoas de se conhecerem e assim também se respeitarem. Os próprios símbolos, né, olímpicos, assim como a bandeira olímpica, que vocês podem ver aí no centro da imagem, que tem aí 5 arcos, né, entrelaçados entre si, ele tem diversos significados. Um deles, né, é a união dos povos, né, então cada um tem um determinado, cada cor determinada, ela representa algum tipo de sentimento, algum tipo de competência, né, como o amor, como a fraternidade, como a igualdade, e eles estando ligados uns aos outros, né? Ele também representa a união desses povos. Então, imagina se o nosso país, que é gigantesco e muito plural, imagine as Olimpíadas, onde tem mais de 200 países participando, né? Diante disso também, a gente pode entender que o esporte, ele é muito mais do que uma atividade física. O esporte, ele é a junção das nossas capacidades físicas, mentais e sociais. Sim, porque no esporte nós reproduzimos os valores e os padrões vindos da sociedade. E esses padrões, esses valores sociais, né, que a gente traz com a gente, eles podem ser positivos ou negativos
dentro dessa prática esportiva. Então, vocês todos sabem que é inegável o papel do esporte, né, na vida das pessoas, na vida dos atletas. Nós vimos aí diversas histórias de superação. É inegável também que, através do esporte, os atletas eles cultivam o respeito, a ética, a saúde, o bem-estar, o espírito esportivo. E o que é isso? O espírito esportivo, ele ensina, ele educa, e ele deve ser um espelho da sociedade. Então, assim, é essencial a gente discutir a diversidade dentro do esporte, porque o esporte ele não tem cor, ele não tem idade, não tem gênero, não tem religião ou sequer orientação sexual. O esporte é de todos nós e é para todos nós. Então, diante de tudo isso, das discussões de Eliana até aqui, e agora eu pegando esse gancho dos esportes, eu quero dizer a vocês que o esporte, através do esporte, nós precisamos superar algumas barreiras e alguns preconceitos que a sociedade carrega, que estão presentes intimamente dentro do esporte, como o racismo, o machismo e, principalmente, a homofobia, certo? Então, o racismo, ele está ligado ao esporte, infelizmente, né? Não é difícil aí você ver na mídia casos de racismo dentro ou fora de campo, mas muito mais do que isso, gente. Quando falo campo é porque a gente vê muitos casos no esporte, futebol, né? Mas existe nos mais variados esportes esse racismo. E, infelizmente, existe também o racismo estrutural, que é aquele racismo que está enraizado na sociedade, que as pessoas, infelizmente, não têm oportunidade por causa da cor da sua pele. Vejam só, no futebol, por exemplo, a maioria dos jogadores de futebol do Brasil, vamos pegar nosso país como exemplo, são negros. Então, os empresários, os clubes de futebol utilizam seu talento para ganhar dinheiro, para crescer. Na contramão de tudo isso, para mostrar como o racismo ele está enraizado na sociedade, as pessoas, né? Tá baixo? Tá dando para ouvir, Eliane? Para mim está ótimo, Roger. Acho que é o retorno de alguns dos alunos mesmo. Pode continuar. Que eu não estou em fone, mas enfim. Na contramão de tudo isso, gente, veja, enquanto pessoas negras, homens negros, mulheres negras, eles ajudam os esportes a crescerem, ganhar dinheiro, se tornarem os clubes de futebol, de handebol, de voleibol ricos, não existe espaço para pessoas negras em cargos de chefia. Por exemplo, técnicos, por exemplo, presidente de clube. Quantos técnicos negros nós conhecemos? A quem gosta de futebol, quantos técnicos negros vocês veem nos times de futebol? O técnico do Flamengo, por exemplo, que tem a maioria dos jogadores do Flamengo são negros. O técnico do Flamengo é negro? Não é. O técnico do São Paulo é negro? Não é. O técnico do Palmeiras é negro? Não é. Então, gente, isso se chama racismo estrutural. Ele está presente na sociedade e impede que as pessoas tenham acesso a determinados lugares, infelizmente. Então, é necessário, dentro do esporte, que se puna essas pessoas, né? Esses casos de racismo dentro e também fora de campo. Quantas vezes a gente viu jogadores sendo chamados de macaco, banana sendo atirada em campo? Gente, isso é o racismo puro e simples. Então, nós não podemos basear a capacidade das pessoas na cor da pele, nem também o amor e o respeito a elas. Todos nós somos humanos e merecemos respeito. O racismo é crime e nós devemos combater, então denuncie. Quando nós falamos de diversidade do esporte também, nós não podemos esquecer da diversidade de gênero, como a Eliane bem explicou anteriormente, dentro do esporte. E isso inclui as mulheres e as pessoas LGBTQIA+, né? E dentro dessa sigla está as pessoas homossexuais e as pessoas trans, que ela já falou também um pouquinho, deu uma pincelada. Que essas pessoas, mulheres, homossexuais e pessoas trans são tão estigmatizadas dentro da sociedade e assim também estigmatizadas dentro da prática esportiva. Quando eu digo a palavra estigmatizada, significa que elas são mal vistas, que elas não são aceitas, que elas são punidas só por sua orientação sexual ou por sua identidade de gênero. Então, nós podemos observar, por exemplo, nos Jogos Olímpicos, os últimos Jogos, como vocês podem ver aí, ao seu lado esquerdo embaixo, a Rebeca da ginástica, que ganhou aí a medalha de ouro inédita para o Brasil. Em cima nós podemos ver Raíssa, né, que aí tem 13 anos e ganhou a medalha de prata no skate também, que o skate entrou nas Olimpíadas agora, recentemente. Não tem na foto, eu não estou conseguindo enxergar. Mas também temos o exemplo de Marta,
Todas mulheres batalhadoras que têm que vencer diariamente a luta só por ser mulher. Ser mulher, nascer mulher, já é um ato de resistência no mundo e no nosso país. Então, quantas Martas, quantas Rebecas, quantas Raíssas existem no nosso país afora e no mundo afora, querem provar a sua capacidade dentro do esporte, mostrar que elas têm, sim, capacidade para ganhar ouro, para ganhar prata, para se destacar e ser melhores. Oi. Os alunos, né, a nossa juventude, infelizmente, ela não consegue entender que quando... Deixa eu ajeitar aqui, Rosa. Pode continuar, Rosa, continue. Sim. Então, quantas Rebecas, quantas Raíssas, quantas Martas nós temos aí em nosso país e também no mundo, né? Lutando diariamente para mostrar sua capacidade, mostrar que é capaz de ser o melhor no que faz. E que ser mulher não é nenhum impedimento. Então, a gente precisa de ligas esportivas, a gente precisa de investimento, a gente precisa valorizar essas pessoas, esses atletas. Então, a diversidade no esporte, ela precisa levar em consideração a capacidade das pessoas, apesar, né, além da sua condição, da sua orientação, da sua cor. Então, nós precisamos quebrar essa visão machista de que a mulher é a dona de casa, a mulher é a mãe de família, que a mulher tem que ficar no lar. Porque o lugar da mulher, gente, é onde ela quiser. Então, a mulher também tem direito ao esporte, em qualquer lugar de destaque que ela possa querer. E para finalizar, aí sobre o gênero, a diversidade, né, dentro do esporte, nós não podemos esquecer de falar da homofobia tão presente aí. Você vê diversos casos. Houve até recentemente na Olimpíada o caso de um nadador, né, aliás, ele faz saltos ornamentais, né, um atleta de salto ornamental, que é do Reino Unido, que ele sofreu diversas críticas nas redes sociais, porque postou foto com seu marido, com um filho que é adotivo, né, porque ele ficava tricotando, fazendo roupa de tricô durante os intervalos das partidas, dos saltos, né, quando ele é para arquibancada. Então, gente, só pelo fato dele ser homossexual, só pelo fato de ele representar uma bandeira e não ter vergonha, medo disso. Então, nós precisamos também quebrar essa barreira, nós precisamos quebrar esse preconceito e entender que as pessoas, elas precisam ser respeitadas independente da sua orientação, independente da sua orientação sexual. E saber que cada pessoa é única e especial no mundo. Então, infelizmente, a gente acaba perdendo diversos atletas aí para a homofobia, para o racismo e para tantas outras práticas que não respeitam a diversidade, o pluralismo que é o nosso mundo. Então é isso, Aliana. Eu queria só frisar que foi importante a minha participação, que eu adoro discutir. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, será maravilhoso. A gente poderia passar aqui horas. Eu tentei ser o mais breve possível, certo? E falar... Eu quero só... Eu estava aqui correndo porque o computador estava descarregando e eu não tinha conectado o cabo. Sim. E só dizer, gente, que é muito importante que o esporte, ele salva vidas, ele consegue tirar as pessoas da rua, das drogas, do crime, ele consegue realmente, você vê tantas histórias de superação que nós vimos. Então, por que essas pessoas que vivem à margem da sociedade, são marginalizadas, mal vistas, apontadas, julgadas pela sua cor, pela sua religião, pela sua orientação sexual, por que elas não merecem respeito? Por que elas não merecem valor? Por que elas não merecem investimento? Merecem sim, são atletas, são pessoas que têm capacidade para representar nosso país, os seus países, se você levar para todo mundo, né? Mas estamos falando do nosso país, porque nosso país, infelizmente, o nosso país, infelizmente, ainda é muito enraizado isso do preconceito, do racismo. Luiz, daqui a pouco eu respondo a tua pergunta, eu só quero pegar uma âncora no professor Rogeilson aqui, porque vocês, alunos, vocês não entendem. Lá no ECA diz que a educação é um direito de vocês. Mas vocês tornam isso como uma obrigação, né, Roger? Estudar para eles é uma obrigação. É uma dor, deveria ser um prazer. Se vocês não tivessem isso como direito na Constituição, acreditem, os políticos não iam dar a escola de graça, não é de graça, né? A gente paga os impostos. Mas eles não iam deixar, não iam permitir que vocês tivessem escola gratuita, não. Vocês iam ter que pagar para estudar, como é na África. Eu tenho um amigo na África que ele só estuda porque o pai dele lá tinha condições de pagar a escola dele. Não tinha escola pública, mas a maioria das situações africanas lá, dos povos,
das etnias lá, eles não têm acesso à educação, porque as famílias não têm condições de pagar. Então, vejam bem, se tivéssemos educação de qualidade para vocês, e se vocês se interessassem pela educação, e esporte, e cultura, gente, que a cultura, a arte, né? Quem sabe desenhar muito, pintar, se expressar, fazer Dançar. artesanato, dançar. Se nós tivéssemos investimento nessas três áreas, olha, educação, cultura e esporte, nós tiraríamos a população, não digo nem os jovens, é a população mesmo, do mundo das drogas, do mundo da criminalidade, do Da mundo das pobreza extrema. ruas, né? Nós, da pobreza extrema, a gente ia conseguir sair dessas linhas. Mas é um projeto político, né? Que não tenhamos esporte, que não tenhamos educação de qualidade, que não tenhamos cultura, né? A gente não ter centros de arte e de cultura, incentiva a cultura. E são projetos políticos, para quê? Para que a população ela fique, certo? Tá bom, Cega, Ângelo, que a população cega. fique à máxima, Que não né? enxergue, que não enxergue os desmandos, não enxergue a corrupção, não tenha senso crítico, não consiga votar de forma satisfatória. Tudo isso É contribui para para que que o a gente tenha uma sociedade político, pior, cada vez mais. isso, é para que o político, no dia das eleições, na véspera, ele vá lá e cumpre o voto, o seu voto. Por quê? Porque você é um indivíduo que não teve educação, não teve esporte, não teve lazer, não consegue se encaixar no mercado de trabalho, ele não tem expectativa de vida. Então, ele vai e vota em qualquer um que faça qualquer proposta para ele. Então, isso é um projeto político, não se enganem. Então, professor Roger, eu agradeço demais a sua participação. Foi maravilhoso esse momento, como sempre, né, Roger? A parceria dá muito certo e fica um momento maravilhoso e memorável. Tira um print aqui dessa tela que está maravilhosa, né? Repleta de alunos aqui. Apareçam, pessoal, só Gente, ligar a câmera de vocês para a gente fazer só a foto e a gente fecha. Vai ficar uma coisa agora para bonita. encerrar, Luiz, tu fez uma pergunta, não foi? Continua aqui com a gente, Roger, não sai não. Estou Qual é aqui. a pergunta, Luiz? Tá no chat? Luiz me fez uma pergunta aqui no chat. Luiz é um menino, professora, o que é o sistema de castas nas Índias? O sistema de castas nas Índias é o seguinte: se fosse aqui no Brasil, estaríamos fritos, certo? Que de acordo com a origem de nascimento das pessoas lá na Índia, digamos assim, familiar do seu grupo familiar, eles dizem que aquelas pessoas já nasceram predeterminadas para cada coisa. Então, por exemplo, a pobreza na Índia, ninguém está preocupado com a pobreza na Índia. Porque se uma pessoa nasce já de uma casta pobre, já é de origem pobre, ela vai, de acordo com o pensamento indiano, ela nasceu assim, ela merece estar assim, e assim é a forma de vida dela. Então, ninguém é para ajudar essa pessoa, porque ela é dessa casta que para viver dessa maneira. Então, lá, por exemplo, não tem aqui as ações sociais, como nós temos, né? De ver a pobreza, a doação de alimentos, querer levar cobertor para as ruas, tirar as pessoas da rua, não tem isso. Porque lá isso é visto como uma condição normal por causa dessa divisão de castas. É como se fosse uma categorização. As pessoas são categorizadas de acordo com as suas famílias de nascimento. Aqui no Brasil, por Eliane, exemplo, só um instante, Roger. A casta lá, uma casta lá, por um exemplo, não sei se é a Brahmedi, eu não sei o nome direito, mas tem outras castas também, que são castas mais baixas. Uma pessoa nunca pode ascender, nunca pode se tornar uma pessoa importante lá, no governo de lá. Por quê? Porque aquela casta, a pessoa foi de uma casta humilde, ela vai terminar a vida humilde, ela não pode ascender funcionalmente. Diga, Roger. era justamente isso. Eu ia dizer que a pessoa nasce e por mais que ela se esforce, por mais que ela tente, por mais que ela pense que pode mudar, ela não vai conseguir, porque a caixa não permite. Assim como as pessoas que estão acima acreditam que aquelas pessoas são amaldiçoadas. É como se fosse uma maldição. Não, você nasceu e vai morrer amaldiçoado. Aí tem também a questão cultural, né, de lá da Índia, questão cultural, religiosa. Então, aqui no Brasil nós não temos isso. Então, você, por exemplo, um aluno, você, Luiz, por um exemplo,
Você, se quiser, você pode se tornar o presidente da República. Não tem casta nenhuma, não tem nada que lhe impeça. Você pode se tornar um médico, você pode se tornar um advogado, um professor, o que você quiser. Basta que você se interesse, se esforce, se empenhe para isso. Samuel está dizendo que eu sabia que o mundo. Deixa eu ver aqui no chat, Samuel. Tá vendo como eles interagem, Roger? É muito bom conversar com eles. Eu adoro esse momento. Ó, Samuel, eu sabia que o mundo não é justo, mas não sabia que era para tanto. Pois é, Samuel. Por isso que estudar é tão importante, estudar e ler. Porque através de uma aula dessa, você consegue abrir seus horizontes, seus pensamentos e viajar. E através da leitura também a gente consegue aprender muitas coisas. Quer falar mais alguma coisa, Roger? Que nós já extrapolamos em 3 minutos a aula do outro professor. Não, só quero agradecer a todo mundo, mandar um abraço e que em breve a gente possa ter outros momentos como esse, que realmente foi muito produtivo e muito gratificante. Sempre que eu tenho momentos assim com vocês pelo Google Meet, já fazia tempo, né, que nós não tínhamos tido, então acho que vocês estavam fora de costume. Sempre são momentos assim maravilhosos, onde eu posso ter interação com vocês. Muitas vezes eles abrem a câmera, viu, Roger? Todo mundo. Gente, vamos abrir a câmera bem rapidinho para a gente tirar uma foto? Fazer um print aqui para postar lá no grupo a nossa participação. Vocês toda vez abrem as câmeras. Vamos lá para dar um X, 1, 2, 3, e vamos abrindo. Camila, Fabiano, Maria Gabriele, Luiz, Bruno, é? Como é, Roger? Pitbull, não sei o quê? Samuel, Maria José, vamos lá para fazer o print? Já tem aluna aqui abrindo. Ó, gente, por descabelado não, que eu estou toda descabelada. Luiz, Ângelo, Gabriel. Faz aí, Roger, do teu que eu faço aqui do meu. É Marlon Breno. Vamos lá, Marlon, abre a câmera. No meu aqui está aparecendo a tela toda fechada de todo mundo, não sei por quê. Mas vamos lá, gente. Um abraço para vocês, tá? Continuem assistindo as aulas que vocês ainda vão ter. E em breve marcaremos um novo horário. Eu agradeço demais ao professor Roger Wilson pela participação. Quero dizer que foi um momento extremamente, para mim, maravilhoso e gratificante. Como professor, me dá um gás, Roger, para que eu continue as minhas aulas. Sabemos que é tão difícil, né, trilhar esse caminho, mas eu agradeço demais a sua presença, a contribuição que você deu hoje foi maravilhosa, e agradeço a cada um dos alunos. E Roger Wilson, professor Roger Wilson, se o senhor excelentíssimo quiser sair, pode sair, que agora eu vou fazer a chamada dos alunos. Pessoal, obrigado. Até a próxima. Tchau. Vamos lá, gente, para a chamada. 8º ano A. Quem é do 8º ano A? Eu. Maria José. Como é o nome, Maria José? Ambrósio. Maria Aparecida. Maria Aparecida. Vamos lá, Maria Aparecida. Ok. Pode sair, viu, Maria Aparecida? Já coloquei seu nome na lista. Quem mais no Tá 8º certo, A? tchau, tia. Tchau, meu amor. Samuel, tá dizendo que eu. Samuel, do 8º A. Vamos lá, Samuel, peraí. Ok, Samu, pode sair. Ué, já acabou tudo? Gostou da aula de hoje? Gostei. Não tem mais Nós só alguma? temos. Tem dos outros professores, é que de ciências é só 1 hora. É de 1 às 13. Aí você vai continuar acompanhando dos demais professores agora, tá certo? Certo, tchau. Tchau, meu bem, até a próxima. Vamos lá, Luiz Henrique. Luiz Henrique, tu é que turma, Luiz Henrique? Deixa eu ver aqui. 8º B. Fala, Luiz, quero ouvir tua voz. Camila, tu é de que turma, Camila? Camila Santos. Evangelista é Ismael. Peraí, viu, Ismael? Eu sou do 8º B. Camila, É, como é teu nome, Camila? Ana Lívia.
Ana Lívia. Ismael, deixa eu procurar aqui, Ismael. Ismael. Giovana Lucena. Giovana Lucena, oitavo B, não é isso? Presente. Ângelo Gabriel. Ângelo chegou no final da aula, né, Ângelo? Estou de olho. Maria Porque meu celular tava Gabriele. descarregado. Tá bom, Ângelo. Ok, tá perdoado. Maria Obrigado. Gabriele. Marlon Breno. Só um instante, Marlon. Vou botar teu nome aqui. Marlon Breno. Ok. Eu acho que eu já chamei todos vocês. Maria João Batista, Fabiano, parece falta Fabiano. Fabiano, vocês têm que falar, viu, gente? Senão eu não escuto aqui vocês. Não consigo e não boto presença. Maria Gabriele. Muito bem, Maria Gabriele. Oitavo A, botei aqui. Quem mais? Pronto, Luiz Henrique não falou, mas eu botei aqui presente. Evangelista José, oitavo A. Evangelista, Sou novato, professora, na escola. não é Ismael? É, Ah, Ismael, tá certo, eu botei já aqui sua presença. Você já falou comigo outro dia, lembra? lembro sim. Pronto, pessoal, então eu anotei aqui já a presença de vocês. Uma boa tarde e continue fazendo as aulas dos outros professores, tá bom? Podem ir saindo, tá certo? Luiz, pode sair, Luiz. Ângelo Gabriel, pode sair. Camila. Fabiano, pode sair. Fabiano. Luiz, pode sair. Luiz.